Paz de Deus a todos. Eu recebi um vídeo de um pastor, eu não sei o nome, mas o que ele fala está dentro daquilo que eu penso, daquilo que está dentro do meu coração, daquilo que eu aprendi de Deus. Né? E eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Só o que me chama a atenção é a semelhança de tudo aquilo que eu penso acerca do que deve ser o Evangelho em nós. Um tempo que nós estamos atravessando tão drástico, ultimamente com coletas de intenção, com as mudanças que estão havendo, não há mais, assim, uma designação que possa assim sentir, né? Isso aqui é para piedade, isso aqui é para viagem, isso aqui é para construção, enfim. Isso nos deixa pensando. Porém, eu não estou aqui para polemizar. Não entendo dessa forma, por favor. Mas o que vocês vão ver aqui, talvez os mais antigos, né? Vão ter boas recordações do que éramos na década de 70, na década de 80 e até os meados da década de 90, quando quase não se falava em dinheiro nas igrejas, quando na maioria das vezes os servos de Deus atendiam o culto, e ao término do culto, na maioria das vezes gloriosos, onde a presença de Deus se fazia ali de uma maneira tão gloriosa, e muitas vezes eles, todas as vezes a única coisa que eles diziam era: não se esqueçam das coletas. E algumas vezes até eu me lembro de servos de Deus dizendo assim: não se esqueçam dos pobres. O que Deus colocar nos vossos corações, sirvam a Deus. Tempos gloriosos que me dão saudade. Né? Ainda há homens assim? Sim, claro. Eu penso que a maioria. O que a igreja tem que fazer é orar, para que o Senhor possa, se é tempo chegado do fim, mas se ainda não, o Senhor tem força de retirar do nosso meio esse joio que está, né, querendo tomar conta de uma maneira, se fazendo donos do povo de Deus. Mas eu penso assim, maioria, 90%, eu creio, de servos de Deus, 90% de anciãos, diáconos e cooperadores de jovem, enfim, 90% de todo o ministério no Brasil pensam desta maneira, né? Lutam pela obra. Mas é que, ultimamente, tem uma turminha aí que está conseguindo fazer um barulho grande, mas eu creio assim, se o povo orar, Deus vai tomar um caminho entre nós. Mas prestem bem atenção nisso aqui. Assim, o que vocês tiveram que fazer na pandemia para que a igreja continuasse unida? Que esse é um grande desafio. Eu falei nada. Bom, desde que nós começamos, fizemos 10 anos agora em fevereiro, eu sempre disse que a igreja não é o lugar, que a igreja somos nós. Nesses 10 anos eu sempre ensinei que não tem misticismo do líder, nem cobertura espiritual, que Deus habita em todos e que eu sou servo de todos. Sempre
disse que a nossa união não tem a ver com a instituição, ninguém é obrigado a ser Casa da Rocha e nem é proibido sair. Nós estamos juntos porque nós nos amamos, isso não tem a ver com uma bênção que a gente recebe. Nesses 10 anos eu sempre ensinei que não tem a ver com a nossa capacidade, mas tem a ver com a graça de Deus. Esse é o Evangelho. Que não é o fato de você dar mais dinheiro que te torna mais abençoado. E não é porque você dá menos dinheiro que você vai ser menos abençoado. Sempre disse nesses 10 anos que não tem a ver com o fato de você ser obrigado a alguma coisa. Aliás, desde o início da igreja, eu tirei o dízimo da igreja e disse, não tem mais 10%, e o devorador de Malaquias tem um símbolo e um sinal para aquela época e após Cristo não tem isso. A sua vida inteira é de Cristo, não é 10%. Você faz conforme o seu coração e a sua vocação. E há uns 3 anos atrás, nós tiramos a contribuição também do culto. Na nossa celebração aqui, a gente não passa mais recolhendo a oferta. Eu sempre digo assim, você entrega quanto você quiser, como você quiser, quando você quiser e se você quiser. Passamos por dificuldade? Nem fala. Mas eu ensinei a todos que isso é uma questão de amor. E que não tem o dia certo da vitória para você vir e dar o dinheiro e fazer aquela oração e receber aquele poder para que Deus te atenda. Ele está conosco todos os dias. E nós somos igreja aqui e fora daqui. E o maior sentido da nossa espiritualidade não está no que acontece nas 4 paredes, mas sim na nossa vida fora daqui. Como isso já vem acontecendo e nossa igreja anda assim, quando veio a pandemia, respondi para essa pessoa essa semana, eu não fiz nada. A única coisa que nós fizemos foi dizer, pessoal, continuamos sendo o que nós somos, só que agora nós já transmitíamos o culto. Você assiste em casa, a única coisa que nós vamos ter é saudade de estar junto. É isso que nos mantém unidos, porque a única coisa que nos fazia estarmos juntos não era pela bênção, não era pelo dinheiro, não era pela prosperidade, não é porque eu era obrigado, não era pela cobertura, não era pela denominação, pela instituição, pela placa da igreja, nem porque Deus mora dentro dessas 4 paredes, não era porque sem isso você não teria milagre, nem porque você está inscrito como membro da igreja, nem porque vem maldição. Não é por nenhum desses motivos, a gente está junto porque a gente gosta. Nem porque o pastor tem um milagre e só ele libera naquele horário. Não é por nada disso. E eu sei que muitos líderes vão me perguntar, mas se não tem essas coisas, como é que a igreja fica junta? Então, se você, pastor, cresce na palavra de Deus, você ia entender que a comunidade cristã é uma comunidade de irmãos lavados e remidos pelo sangue do mesmo Cordeiro, que é o primogênito entre irmãos, que se unem à videira porque entenderam que ela é a vida, que se tratam como filhos e como irmãos e se unem na adoração, no aprendizado, no didaquê, na adoração e na missão. Eles têm prazer em se ajudar uns aos outros porque são irmãos, eles têm prazer em adorar juntos e de viver juntos. Engraçado, né? Ninguém é dono de ninguém, ninguém manda em ninguém, ninguém obriga ninguém, mas eles ficam juntos porque se amam. E suas vocações e capacidades servem uns aos outros. Porque todos decidiram se ligar ao mesmo ramo e como bebem da mesma fonte, têm a mesma palavra e o mesmo espírito, eles dão o mesmo fruto, sem que haja uma obrigação. Porque isso é sobrenatural, e isso é do espírito, isso não se controla, é por isso que se chama fé. Se você criou um sistema para multiplicar pessoas e controlar pessoas, isso não é igreja, isso é o seu sistema. Entenderam? Então, pedimos a Deus que nos dê a guia de sermos guiados e controlados pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos faça enxergar de uma maneira que nós possamos não andar com revolta, mas ver onde está a necessidade, nos juntar, ajudar quem precisa, quem está passando por momentos difíceis. Há muitos irmãos desempregados e pessoas só se comprometendo com grandes coisas que não vou falar aqui, mas prestar atenção, né?
Então reflitam sobre isso. Não sei como é o nome deste pastor, mas tudo que ele falou é a verdade. E percebe-se que ele está ali expondo à igreja o que sente o seu coração. Dá para perceber que não é algo decorado, né? Muito lindo essa parte. Me lembrou de tudo que aprendi, né? Dos antepassados, daqueles que me educaram nesse caminho. Alguns já dormem no Senhor, força de expressão. Outros ainda estão entre nós, já de uma certa idade, mas firmes no Senhor. Vamos continuar, sim, congregando. Sempre sabemos, quem não conhece, né? Principalmente os irmãos mais antigos, conhece lugares aí que o Senhor ainda o servo que está lá, né? Trabalha para Deus na humildade, é servo, como ele disse, e não Senhor. Entendem que foram colocados não para serem honrados, mas para servir a Deus. Porque o Senhor Jesus deixou bem claro uma coisa. Depois alguém fala, mas não, eu estou falando do Senhor Jesus. Senhor Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, disse, se alguém quiser ser o maior, seja o menor. E eles, como diz a palavra, sendo em forma de Deus, não quis usurpar o lugar de Deus, se colocando em lugar de servo e sendo fiel até a morte, e morte de cruz, se fazendo maldição por nós, levando sobre si nossos pecados, dando a sua vida. E hoje se vê aí muita gente tendo uma vida muito boa, né? Não tenho nada contra, desde que seja com o suor do seu rosto. Glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos. Orem, vamos orar uns pelos outros. No vídeo passado, um vídeo desse aí passado, o Senhor deu, né? E explicar essa parte, que nós orar uns pelos outros. Queremos uma força muito grande. Orem por mim, eu oro pelos irmãos, né? Continuem orando por aqueles que estão no atendimento dos cultos, no atendimento aos pobres, no atendimento à mocidade e às crianças. Vamos continuar orando pelos verdadeiros servos de Deus, né? O que Paulo disse está se cumprindo. Porém, haverá sempre entre nós os homens e mulheres de coragem, que continuarão na luta por amor à obra de Deus, que é o ser humano. Que Deus abençoe a todos. Que a paz de Deus esteja com todos.